Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo então vamos dar continuidade aí no nosso estudo das ciências, no nosso capítulo 5 agora. Terra, uma esfera em movimento no espaço. Então olha só. Para começar, tem algumas perguntinhas aqui para você, né? Que você pode estar aí tentando responder logo de cara para tentar entender melhor o que a gente vai estudar nesse capítulo aí. Então, olha só. Hoje, depois de várias expedições ao espaço e imagens captadas por sondas e satélites artificiais, não temos dúvida da forma da Terra. E ela se assemelha a uma esfera, como aqui na foto, né, da imagem. É uma foto tirada da superfície lunar lá do nosso planeta Terra, né? Então, ele está aqui iluminado parte dele, que é a parte que está de frente ao Sol, né? Está recebendo iluminação, e parte dele aqui está escura, né? Então, vamos lá, onde que eu parei aqui? No entanto, é interessante pensar que, bem antes da obtenção de tais imagens, diferentes estudiosos já haviam afirmado isso com base em diversas evidências. Em ciência, é recomendado falar em evidência em vez de prova, né? Porque naquela época não tinha como eu provar, né? Não tinha como eu sair do espaço e olhar para a Terra. Mas eu poderia criar várias evidências através de matemática, né? De cálculos específicos. A ciência deve estar sempre aberta para a possibilidade de, num futuro, aparecer uma nova evidência que vai contra o que se pensava. Então, não tem problema algum mudar de opinião, né? O problema é você não querer aceitar um fato. Quer dizer que então que podemos estar errados sobre o formato da Terra? Não. Não, porque a gente já tem evidências suficientes para considerar esse dado como um fato, né? Por incrível que pareça, ainda temos pessoas que acreditam que a nossa Terra é plana, né? Mas a gente vai ver aqui o porquê que esse pensamento é tão errado assim. Então vamos lá. A forma da Terra. É possível que você já tenha visto imagens e lido a respeito do planeta Terra na internet. Essa é uma fonte importante de conhecimento e pesquisa. Mas nem tudo que circula na internet é verdade, né? Por isso é preciso tomar cuidado com certas informações, principalmente quando elas não vêm de fontes confiáveis. Como já dissemos no capítulo anterior, sempre que possível busque informações em sites de universidades e outros centros de pesquisa, por exemplo. Também devemos desconfiar quando as informações entram em choque com algo aceito por todos ou quase todos os especialistas no assunto. É possível encontrar páginas e grupos de discussão na internet que defendem, por exemplo, que a Terra é plana e não esférica. Essa ideia, porém, vai totalmente contra o conhecimento constituído pelos cientistas até hoje. Ou seja, não faz sentido nenhum você querer seguir esse sentido num momento como esse, onde já está muito bem definido, muito bem elaborado, muito bem mostrado que não é isso, né? Você pode desconfiar de informações novas, conceitos novos, mas desconfiar de um conceito tão bem trabalhado, tão bem elaborado e tão bem provado, fica difícil, né, pessoal? É um insulto aí à ciência, né? Mais evidências de que a Terra é uma esfera. Então vamos ver por que eu posso falar que isso é um erro, né? Além das imagens captadas por sondas e satélites artificiais, há muitas outras evidências no formato da Terra. Os registros históricos mais antigos que falam sobre a Terra ser redonda, né, ou próximo disso, são cerca de 600 anos antes de Cristo e foram escritos pelos gregos, Pitágoras, né, no século 6 a.C., e Platão, nos anos 427 e 347 a.C. Já acreditavam que o planeta era esférico. Aristóteles, né, de 384 a 322 a.C., argumentava que viajantes que seguiam para o sul viam estrelas diferentes aparecer sobre o horizonte e que isso só poderia acontecer se eles estivessem sobre uma superfície curva. Ele também via que a sombra da Terra na Lua, durante o eclipse lunar, tinha borda circular e apontava isso como uma evidência da esfericidade da Terra. Você já observou um eclipse da Lua? Esse fenômeno ocorre quando a Terra fica entre o Sol e a Lua, né? Quando ele fica no meio do caminho. Então a Terra faz uma sombra na Lua. E aí a gente consegue observar essa sombra atravessando a Lua aí, né?
Gente, olha que coisa, né? 300, ou melhor, vamos mais ali, ó. 430 anos quase antes do nascimento de Cristo, ou seja, 2020 anos atrás, mais os 400 e poucos anos atrás, já existiam pessoas que visualizavam, né, observavam o universo em sua volta e conseguiram já concluir que o planeta não poderia ser plano. Como que uma pessoa, como você consegue aceitar uma pessoa no ano de 2020 com toda a informação, com toda a gama de materiais, você joga no Google hoje, você acha qualquer coisa, com essa gama de informação, com esse acesso à informação tão facilitado, como que você aceita uma pessoa hoje querer dizer para você que a Terra é plana? Isso é inaceitável, pessoal. Então olha só que legal essa fotografia aí da imagem 5.2. Ela mostra, né, uma sucessão de fotos que prova para você aí a sombra que a Terra faz na Lua durante um eclipse, né? Então repare, ó, toda vez que a sombra da Terra começa a se projetar na Lua, a sombra se forma, né, curvada, ó, nunca é plana, nunca é um disco plano, né? Ela vem tomando a sombra na frente da Lua, vem cobrindo a Lua, descobre a Lua e começa a sumir na linha da Lua. Repare que a borda da Terra sempre é refletida em curva na borda, né, da Lua aqui. Ou seja, se a Terra fosse plana, seria um risco, né? Ou seria plano, reto, perpendicular, perfeito aqui, ou seria um disquinho cobrindo a Lua aí, né? O que não faz sentido. E a própria Lua ser redonda já justifica um astro, né? Um astro ser redondo, um planeta também ser redondo, né? Mas até aí tudo bem, não provaria nada. E aqui a gente tem uma representação do que seria isso, ó. Os raios solares, né? Representando faixas de luz aqui que iluminam metade da Terra, a outra metade é noite nesse período. E quem está à noite está observando a Lua no céu. Observa o reflexo da luz do Sol na Lua quando a Lua está em órbita fora da linha perfeita aqui, né? Quando ela entra nessa linha perfeita, ela é coberta pelo Sol. Porém, o raio solar pode iluminar parte da Lua, porque a Lua pode estar numa posição específica aqui, em que, né, eu não tenha uma posição perfeita na frente. Então, eu não tenho um eclipse total, mas tenho parte, né, um eclipse parcial aqui, né, visível. Beleza? Então, vamos seguindo lá mais evidências. Estrabão, de 64 a.C. a 24 d.C., foi outro pensador grego que defendeu a ideia da forma esférica da Terra. Ele cita as observações de navegantes que, ao se aproximar da costa, viam primeiro as luzes e regiões mais elevadas em relação ao horizonte. Olha só a observação que esse cara fez. Quando o navio está muito longe de um farol, por exemplo, que é o exemplo que ele está aí, ó, quando você tem distância suficiente para começar a sentir a esfericidade do planeta, quando você vai se aproximando desse farol, a primeira coisa que você enxerga no horizonte é a luz da ponta desse farol. E à medida com que você vai chegando próximo dele, ele vai aumentando no horizonte, né? Você vai visualizando ele subindo no horizonte. Então ele vai surgindo à medida do que você vai chegando. E esse sentido de visão ampliando de baixo para cima só é possível se eu estiver numa esfera, se eu estiver num morro, né? Então, é o que você teria aí de imagem de uma pessoa subindo um morro atrás de você. Ela vai começar a subir, vai começar a aparecer a cabeça dela primeiro, até ela chegar até você, né? Então, é basicamente essa a ideia, só que de um plano muito maior. Então, eu tenho aí uma observação que foi feita aí na época de Cristo, né? E que o cara já, né, o Estrabão aí já conseguiu visualizar e raciocinar isso aí naquele momento. O mesmo pode ser constatado observando com um binóculo um navio que se afasta da costa. Percebemos que o casco desaparece no horizonte antes da chaminé do mastro e de outras partes mais altas. Se a Terra fosse plana, com a distância deveríamos ver o barco inteiro ficando cada vez menor, mas sempre
mas sempre acima do horizonte. Ou seja, se a Terra fosse plana, eu deveria ver esse barco por inteiro na superfície da água sempre. Ele iria diminuindo de acordo com a distância, mas ele iria diminuindo por completo. O que acontece na realidade não é isso. Um observador aqui num cais, por exemplo, vendo um navio se distanciando, ele vai vendo que a primeira coisa que vai sumindo é o casco, e a parte superior dele vai sumindo ao longo da distância. Então ele vai diminuindo, ele vai descendo ao invés dele ir diminuindo num plano constante, né? Ele tem uma descida, e essa descida é resultado da esfericidade da superfície do planeta. Beleza? Então olha só, a possibilidade de dar a volta ao mundo seguindo sempre na mesma direção, oeste, por exemplo, se eu pegar sentido oeste e for a vida inteira, foi outra evidência de que a Terra é esférica. Em 1519, a expedição liderada pelo navegador português Fernão de Magalhães, de 1480 a 1521, partiu da Espanha, cruzou os oceanos Atlântico e Pacífico e chegou até a costa oriental da Ásia. A expedição seguiu pelo Oceano Índico e voltou para o Oceano Atlântico, e então retornou para o local de partida. Foi a primeira viagem em torno da Terra que temos registro, né? Às vezes alguém pode ter feito isso antes, mas registrado, esse é o primeiro, né? Em 1924, já com mais tecnologia, né, e tudo mais, ocorreu a primeira viagem ao redor da Terra feita pelo ar, né? Uma esquadrilha de 4 aviões do exército, né, dos Estados Unidos viajou durante 177 dias e percorreu 44.342 quilômetros. Nos anos 1940, começaram a surgir as primeiras imagens da Terra vista do espaço, obtidas a partir de foguetes não tripulados. Nessas fotografias já era possível ver a curvatura da Terra, lá da estratosfera ou mais, né? Na década de 1960, com a chamada corrida espacial, né, um período em que os Estados Unidos e a União Soviética disputavam uma liderança de tecnologia. Era aquela briguinha de ego para saber quem era mais evoluído, mais desenvolvido. E nessa daí, gente, né, como mundo, a gente só tem a agradecer, porque querendo ou não, a gente tem inúmeras descobertas e desenvolvimentos tecnológicos que surgiram nesse momento aí. Inclusive, né, a corrida espacial permitiu o homem chegar à Lua, por exemplo, né, e outras descobertas, aí, inúmeras outras descobertas. Então, ó, houve o desenvolvimento de novas tecnologias que foram capazes de levar o ser humano ao espaço. Desde então, tornou-se possível ver a Terra sob uma nova perspectiva e tirar fotos que mostram claramente o seu formato esférico. Aí ele manda que a gente rever a figura 5.1, que é justamente a capa aqui, né, uma fotografia da superfície lunar visualizando o planeta Terra lá no fundo. Beleza? Vamos voltar lá. Então, agora a gente entra num tópico aqui que é os movimentos, né, da Terra. O planeta Terra apresenta movimentos que podem ser percebidos ao longo do ano e ao longo de um dia. Como você pode perceber esses movimentos? Uma das possibilidades seria observar as variações da sombra de um gnomon. Gnomon em grego significa aquele que revela, beleza? Ao longo do dia e ao longo do ano. O gnomon é possivelmente o instrumento astronômico mais antigo construído pelo ser humano e é, entre outras coisas, usado para indicar as horas do dia. O gnomon mais simples consiste numa vareta fincada no chão plano, em um lugar onde bate o sol, como mostra essa figura aí de baixo. Observando a sombra do gnomon, é possível acompanhar o movimento aparente do sol sem olhar diretamente para ele. Também se podem fazer marcações em diferentes horários do dia e em diferentes épocas do ano, ou seja, isso aqui varia, né? Ele sempre, né, vai dar uma volta, né, que é o horário do dia, e ao longo do ano o comprimento dessa varinha aqui, a sombra projetada, pode variar de tamanho e ângulo, tá bom? Então aqui tem um exemplo aí da fotografia, né? Saiba mais, os movimentos do céu. Quando estamos dentro de um veículo em movimento e olhamos para fora, a gente pode perceber outros veículos
uns em movimentos e outros parados. Sabemos que alguns estão parados porque não há movimento entre eles e o chão, que é uma referência comum para o observador, né? Se estivermos nos movimentando junto com um veículo e observarmos o mundo fora dele, qual a sensação que temos? A gente tem a sensação de que o mundo está se movimentando no sentido contrário, né? Está passando pela janela, né? Se você nunca notou, observe quando entrar num veículo a próxima vez. O movimento que estamos fazendo junto com o veículo é chamado de movimento próprio. Aquela sensação de que tudo que está do lado de fora se movimenta no sentido contrário, inclusive o chão, é chamado de movimento aparente, pois parece que está se movimentando. Nosso veículo realiza movimento próprio e quando olhamos para fora, vemos que tudo ao nosso redor realiza um movimento aparente. Isso quer dizer que o movimento aparente depende do nosso movimento. Se pararmos, o movimento aparente também para, ou seja, acaba aquela sensação de que tudo está se movimentando no sentido contrário. Mas observe também que quando paramos, existem alguns veículos que não param. Isso quer dizer que eles têm um movimento que não depende do nosso, por isso eles também têm movimento próprio. A mesma coisa acontece no céu. Alguns movimentos que observamos no céu são movimentos aparentes, ou seja, só acontecem porque a Terra está se movimentando. O movimento que o Sol e as estrelas fazem, aparecendo de um lado do horizonte e desaparecendo do outro, é um movimento aparente. Se conseguíssemos fazer a Terra parar de girar ao redor do eixo imaginário, esse movimento também deixaria de acontecer, né? Porém, mesmo com a Terra parada, existem movimentos que não deixariam de acontecer, como por exemplo a Lua, os outros planetas, os cometas e asteroides continuariam se movimentando, pois eles têm movimento próprio. O que ele quer dizer aqui é a relação, a referência, né, que você tem que ter de movimentação. Porque o que acontece? A Terra está girando em torno do Sol. Porém, aqui da Terra, é como se a Terra fosse o nosso carro e nós fôssemos, tipo, a gente está ali na Terra. Ela está se movimentando. Então, quando eu estou dentro do carro me movimentando, dentro do carro eu estou parado, né? E a Terra, ela está se movimentando em relação ao Sol. Então, aquela movimentação de fora, na verdade, não está se movimentando. É você que está se movimentando em relação à rua, né? É a mesma coisa que o Sol. A Terra está se movimentando ao redor do Sol. E não o Sol em torno da Terra, né? E isso a gente consegue observar aí com a sombra se movimentando no chão. Mas não porque o Sol está se mexendo, e sim nosso ponto de referência em relação ao Sol. É essa a explicação desse texto aí pra gente. Beleza? Vamos lá. O movimento de rotação da Terra e a sombra de Gnomon, então. Então, olha só. Se observarmos a sombra do Gnomon ao longo do dia, veremos que ele varia de comprimento e de direção. Ou seja, ele vai mudar de posição, né? E também vai mudar o tamanho dele. Aqui ele vai ficar menorzinho, mais compridinho, depois de novo. Ao observarmos as sombras de árvores, postes e prédios, também percebemos que elas variam de comprimento e direção ao longo do dia. Então a gente tem aqui região norte, sul, leste e oeste, né? Então, norte, sul, leste e oeste. Se eu estiver olhando para o norte, o meu leste está à minha direita, né? E o meu sul atrás e o meu oeste à minha esquerda. Então, repare aqui, ó, sombra às 8 da manhã, tá no sentido oeste. Sombra do meio-dia, sentido sul, mas está bem curtinha. Sombra das 4, né, já está para o sentido leste e bem comprida novamente. A sombra é bem longa ao amanhecer e ao final da tarde, e é menor próximo ao meio-dia. O tamanho da sombra depende, então, da hora do dia em que a observação é feita. Por que isso acontece? Vemos o Sol nascer no horizonte leste, elevar-se no céu e se deslocar para o horizonte oeste. A variação da sombra do Gnomon ao longo do dia é explicada por esse movimento diário, aparente do Sol no céu. Ou seja, aparente do Sol, porque de fato não é o Sol que se movimenta, somos nós, né? Quanto mais baixo estiver o Sol em relação ao horizonte, maior será a sombra. E quanto mais alto, menor será a sombra. Isso é meio óbvio, né, pessoal? Você pensar no seguinte, se o Sol está aqui
está iluminando o meu dedo. Qual é a sombra que vai ser projetada? Vai ser abaixo do meu dedo, uma sombra pequena. Se o sol varia, a sombra projetada vai ser mais longa. É isso que acontece. Se eu estou mais na questão horizontal do sol, fim de tarde, né, eu pego esse sol formando sombra longa, sombra comprida. E no nascer do sol, também a mesma coisa. Então eu tenho uma amplitude maior em relação ao sol, tanto no começo do dia quanto no fim. No meio do dia ele está bem acima, então, né, eu estou bem inclinado em direção ao sol, então a sombra é mais curta. Dizemos então que o movimento diário do sol no céu é aparente, porque é a Terra que está se movendo em relação ao sol. Mas, como nós fazemos a observação a partir da Terra, temos a impressão que o Sol é que se move, né? Mas, na verdade, a gente sabe que é a Terra. E aqui ele traz para a gente uma observação, né, pessoal? Nunca olhe diretamente para o Sol sem proteção adequada, para não causar danos permanentes aos olhos, com risco de cegueira. Pessoal, é muito sério isso aí, o negócio é violento. O raio solar direto no olho é muito prejudicial. O vidro de máscara de solda número 14 é uma lâmina de vidro encontrada em casas de ferragens ou material de construção e pode ser usado para proteger os olhos quando observamos o sol. Mesmo assim, as observações devem ser rápidas, pois nem essa lâmina consegue impedir a incidência dos raios nocivos em nossos olhos. Beleza? Então, olha só. Para visualizar o que está acontecendo, você pode apoiar um lápis de pé sobre a mesa, escurecer o ambiente e iluminar com uma lanterna. Então, olha aí o exemplo, né? A menina muda de posição em relação ao lápis ali em cima da mesa. É exatamente a movimentação que a Terra faz e aí vai criar os ângulos que parece, né, que o Sol está se movimentando. Então, ali a posição 1 seria o nascer do Sol, né? A posição 2 já é a transição entre o nascer do sol e o meio-dia. O que seria uma posição 4 em relação à menina e o garoto ali seria a posição 4 do meio-dia para o meio da tarde. E se o garoto estivesse segurando uma lanterna, seria a posição 5, seria o fim da tarde, o entardecer, né? Seria essa a explicação aí e a relação da sombra formada aqui pela posição do lápis em relação à luz aí da lanterna. Beleza? Então, olha só. A Terra gira em torno de um eixo imaginário, realizando um movimento que a gente chama de rotação. Então, o movimento o movimento do planeta em torno de si mesmo se chama rotação. E esse giro acontece em torno de 24 horas, que é um dia completo, né? Vamos compreender o que acontece com a sombra do gnomo em função à rotação da Terra. Observe essa figura aí da Terra. Uma face da superfície da Terra está voltada para o Sol, que é justamente do nosso continente aqui, né? Nessa parte iluminada é dia, a outra metade é noite, né? Então, quando eu giro aqui, vai se tornando, né? Quando a luz começa a iluminar aqui, é onde eu começo a entrar o nosso país, que o Brasil, né? Começa o dia. Quando eu chego nessa posição, eu estou ao meio-dia. Quando eu dou a volta completa, estou começando a escurecer de novo, já estou no fim da tarde, começo da noite, né? E aí passa-se toda a noite e começa todo o processo novamente. A variação com o passar das horas, na direção e do comprimento da sombra de um gnomo, também está relacionada à rotação do planeta. Óbvio, né? É o ponto de referência que eu tenho em relação ao Sol, né? Eu vou me movimentando, a iluminação vai mudando de posição, né? Então aqui, ó, a partir do nascer do sol, amanhecer, conforme a Terra gira, a sombra do gnomo vai diminuindo até o meio-dia. Depois ela vai crescendo para o lado contrário. Como a Terra é esférica, a sombra do gnomo também varia conforme a distância entre o local de observação e a linha do Equador. Essa distância é medida em graus e é chamada latitude. Ou seja, se eu estiver na linha do Equador, que é a linha central do globo, eu tenho uma imagem. Se eu subir em relação à latitude, né, subir ou descer, vai mudar a amplitude da iluminação do Sol em relação a esse gnomo aí, né? Então vai mudar e formar imagens diferentes, né? Olha aqui para você ver o exemplo, né? O que seria uma lanterna iluminando um plano reto, né? E iluminando num ângulo. Então eu crio incidência inclinada de luz aqui, que também vai gerar uma incidência
inclinada de sombra. Beleza? Então, pessoal, deixa eu ver aqui se esse texto dá tempo ainda. Vamos ler mais esse tempo aqui para completar as minhas 2 horas de videoaula que eu tenho que mandar para vocês, né? Então, eu não posso ficar passando disso. Como localizar um ponto na superfície da Terra? Então, se eu consigo imaginar a Terra como uma linha imaginária horizontal, imaginar que eu posso dividir isso por várias linhas, né, tanto horizontais quanto verticais, eu posso criar o que seria um jogo de batalha naval no meu globo. Imagina que eu peguei o globo terrestre aqui, cortei ele e estiquei ele. Teria essa visão aqui, né? Essa visão. Se eu sair daqui e continuar aqui, eu saio aqui agora, né? E dou a volta no mundo. Então, é basicamente isso. Então, a divisão seria basicamente essa. E se eu cortar em planos verticais e horizontais, eu consigo agora me localizar, né? Por pontos específicos, como se fosse uma batalha naval, hein, como eu disse. Então, olha só. Para localizar um ponto na superfície da Terra, é necessário um sistema de linhas imaginárias traçadas sobre o globo terrestre, ou sobre o mapa, tais como o equador, paralelos e meridianos. Sabendo as coordenadas de um local, você pode desenhar mapas ou traçar trajetórias sobre ele. Veja a figura aí 5.13. É exatamente isso aqui, né? Nesse tipo de mapa, há linhas horizontais e verticais que representam os paralelos e os meridianos. Há muito tempo, esse conhecimento é bastante importante para longas viagens, pois sabendo as coordenadas de origem e destino é mais fácil seguir na direção correta. Para a navegação em alto mar, isso é ainda mais importante, pois não é possível ver o continente para usar os pontos de referência em terra. Hoje em dia é muito fácil saber as coordenadas de um local utilizando o GPS, né, de um smartphone, por exemplo. Pode-se então usar um aplicativo que mostra o mapa com as ruas e traça a rota mais rápida, porque ele vai usar essas informações para traçar essa rota, né? Pessoal, a gente vai parar por aqui, né? Na próxima aula a gente continua em movimentos de translação. E aí eu vou deixar uma tarefinha para vocês muito legal aí, muito fácil de fazer. Vai no Google aí, digita o endereço da sua casa no Google Maps e repare, lá junto com a informação do nome vai ter um monte de número. Esses números são os números que vão dar a posição exata do seu local de acordo com a latitude e longitude. Olha que bacana. Isso aí é material de estudo lá na geografia, né? Mas é bacana, joga aí por curiosidade, você vai ver os números que representam isso aqui, ó. Esses graus que você se encontra na posição exata aí da sua casa. Beleza? Pessoal, então, o que a gente tinha para falar aqui hoje era isso. E na próxima aula a gente continua isso aí então. Bons estudos e até lá!